Olá, hoje a gente vai fundo em um artigo científico que traz uma reviravolta daquelas, sabe? Sobre como o exercício afeta o nosso humor. E olha, a história é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Todo mundo que se exercita conhece aquela sensação boa que vem depois, né? A gente até acha que entende o porquê, mas e se a explicação que todo mundo sempre ouviu for só assim, uma parte da história? E se o verdadeiro mecanismo por trás disso for algo totalmente inesperado? A versão mais comum, aquela que a gente ouve por aí, é essa. A pessoa se exercita, o cérebro libera mais serotonina e pronto, a sensação é ótima. É uma explicação super simples, direta ao ponto, mas a ciência adora desafiar o que parece simples demais. Ok, então, para entender essa nova descoberta, a gente precisa primeiro conhecer dois personagens principais, duas peças-chave moleculares que trabalham nos bastidores do nosso corpo. Primeiro temos o transportador de serotonina, ou 5-HTT. Pensa nele como um aspirador de pó molecular, tá? A função dele é reciclar a serotonina que fica ali no espaço entre os neurônios. Ou seja, ele controla quanta serotonina fica disponível. Se ele trabalha muito rápido, menos serotonina fica por ali. Se trabalha mais devagar, mais serotonina permanece ativa. É um regulador super importante. O segundo personagem é a metilação do DNA. Isso é um processo epigenético. O que isso quer dizer? Bom, epigenético significa que ele age por cima do gene. Ele não muda o código do DNA, mas consegue dizer para um gene se ele deve se expressar mais ou menos. E a analogia perfeita é essa aqui. A metilação do DNA funciona como aqueles interruptores de luz que regulam a intensidade, sabe? O dimmer. Ele pode deixar a atividade de um gene no máximo, bem fraquinha ou em qualquer nível no meio do caminho. É um controle bem preciso. Ok, com esse conhecimento em mãos, vamos agora para o estudo que colocou tudo isso à prova. É o chamado estudo No Stress. O desenho do estudo foi bem direto. Pegaram pessoas com alta impulsividade, que eram sedentárias, e dividiram em dois grupos. Um grupo fez um treino bem intenso, o HIIT, e o outro fez só alongamentos, que serviu como um grupo de controle. Depois de 8 semanas, mediram tudo de novo para ver o que tinha mudado, tanto no comportamento quanto na biologia daquelas pessoas. Então a grande questão era essa. Será que o treino intenso, o HIIT, ia conseguir mexer naquele interruptor dimmer, a metilação do DNA, bem no gene do transportador de serotonina? E com isso, será que ia reduzir a impulsividade dos participantes? Era uma cadeia de causa e efeito que parecia fazer todo sentido. E é aqui, bom, é exatamente aqui que a história fica muito interessante, dá uma virada que, olha, ninguém estava esperando. A pergunta de $1 milhão. Depois de todo aquele esforço, o corpo dos participantes do grupo HIIT mostrou alguma mudança molecular de verdade? A resposta é sim, mas não do jeito que os cientistas imaginavam. E aqui está o primeiro grande resultado. Como o gráfico mostra, o grupo do HIIT, em laranja, teve um aumento bem claro na expressão do gene 5-HTT. Ou seja, eles passaram a produzir mais transportadores de serotonina do que o grupo que só fez alongamento. À primeira vista, isso parece uma vitória, né? Um golaço, uma prova clara de que o exercício age na nossa biologia. A hipótese parecia confirmada. Caso encerrado, certo? Pois é, não tão rápido. Como os próprios pesquisadores disseram, a trama estava prestes a se complicar. E aqui vem a primeira parte da reviravolta. Aquele interruptor dímer genético, a metilação do DNA no gene 5-HTT, não mudou. Nadinha. O mecanismo que todo mundo esperava que fosse a causa de tudo simplesmente não teve nenhuma participação na história. E agora, o plot twist final. A mudança biológica que eles viram, que foi o aumento dos transportadores de serotonina, não tinha nenhuma relação com a mudança de comportamento que foi a redução da impulsividade. As duas coisas aconteceram sim, mas não estavam conectadas, e isso cria um paradoxo enorme. Então, como é que a gente resolve esse mistério? A resposta pode estar em um detalhe crucial: onde as coisas foram medidas versus onde o comportamento é de fato controlado. A chave para o quebra-cabeça está aqui, olha só. As medições foram feitas no sangue, que faz parte do nosso sistema periférico. Mas o comportamento, como a impulsividade, é regulado lá no cérebro, no sistema nervoso central. E o ponto é, o que acontece no sangue nem sempre é um espelho do que está rolando lá dentro do cérebro. E isso levou os pesquisadores a uma nova hipótese, muito interessante. A maior parte da serotonina do corpo não está no cérebro,
mas sim no intestino e na corrente sanguínea, onde ela atua como um sinalizador para o sistema imunológico. O 5-HTT ajuda as células de defesa a controlar a inflamação. E a gente sabe que o exercício regular é um baita anti-inflamatório. Então, a nova teoria é que o aumento do 5-HTT no sangue talvez não tenha a ver com humor ou impulsividade de forma direta. Na verdade, pode ser um sinal de que o sistema imunológico está se adaptando ao exercício, se tornando mais eficiente e menos inflamatório. É uma adaptação do corpo todo e não só do cérebro. E agora, vamos pensar no que tudo isso significa para a nossa compreensão de como o exercício nos faz tão bem. A grande lição aqui é que a conexão mente-corpo é mais real e complexa do que se pensava. Os benefícios mentais do exercício talvez não venham de uma mudança química simples e direta no cérebro. Eles podem ser o resultado de uma cascata de eventos que começa nos músculos, passa pelo sistema imunológico e só então influencia o cérebro. É o corpo inteiro trabalhando em conjunto. E isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa para refletir. E se, ao focar apenas na química do cérebro, a gente estivesse perdendo o quadro geral? O caminho para uma mente saudável pode, de fato, passar por um corpo saudável e um sistema imunológico equilibrado? Uma ideia fascinante para se ter em mente na próxima vez que for se exercitar.